Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei e tá na hora de conectar essa porra toda. E sim, meus amigos, eu também poder falar um pouquinho sobre os novos suportes anunciados, né, pro Visas.deck e a lore do Visas no geral, mas principalmente suportes para Mana Dome. Pois é, essas cartas vêm na coleção de Duelin Nexus, né, que é a Duelist Nexus, perdão, que é a próxima Main Collection do OCG e que pra gente significa que é a coleção lá de agosto, certo? Ainda nesse ano, mas que vai ser a próxima Main Collection lá no OCG. Lembrando que o OCG tá passando por um momento, né, de pós-banlist do Tier 0, então é um novo formato e aparentemente o Pearl é quem tá dominando. Então um deck, ou cartas que coloquem algum deck que já existe em pé de competitividade vai ser interessante pro jogo. Agora, será que a lore do Visas, as cartas pro deck de Visas para o Mana Dome, será que é isso que o OCG tá precisando? Vai causar algum impacto? A gente vai debater um pouquinho e falar sobre essas cartas que dão suporte para o Mana Dome também, né? Mas para um âmbito geral de deck de Visas. Afinal de contas, veio um Synchro novo, que é a principal carta, né, desse carro-chefe aí dessas cartas que foram anunciadas, e ele tem o potencial de conectar toda a lore. Assim como tem algumas cartas como por exemplo o Trivikarma, né, que ela busca uma carta do deck que lixa o Visas como material, que lixa o Visas no texto, e aí tem algumas cartas que a gente nem lembra, mas se você catar e digitar ali no Yu-Gi-Oh! Por exemplo, Visas, você vai ver cartas como o Perle-Reino do Tiara Laments, então você pode buscar uma Shailin para Shailin buscar o campo, ativar o campo, o Perle-Reino, buscar o Shailin defeito, descarta uma carta e ela extra nível 4 Kimila 3. Quem sabe pode ser uma coisa que você usa isolada assim. Tem algumas cartas de Scareclaw que listam Visas. Tem algumas cartas de, sei lá, Kashira, de próprio Mana Dome, né, que listam Visas no texto. Então você pode conectar tudo isso e quem sabe fazer um deck de Good Stuff Visas. Vamos acompanhar então esse suporte para Mana Dome / Visas, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu? Então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela estou na página da Carlaunch Store, né, pra gente poder acompanhar esses novos suportes. Essa é a tela que eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver se é essa de baixo. Não, é essa aqui mesmo. Só dar um tapa na gostosa aqui pra dar uma ajustada. Subir isso aqui um pouquinho, colocar isso aqui um pouco pro lado e acho que tá bom, né? Puxar aqui pra cá. Beleza, então. Então a gente vai acompanhar aqui as cartas, tendo em vista que se você não tá ligado no que é o deck de Mana Dome, você pode olhar esse vídeo aqui, onde eu li as cartas assim que elas foram anunciadas, né? Então dá uma olhada lá que eu leio as cartas de Mana Dome. Aqui a gente vai dar continuidade e ler esses suportes novos, tá bom? Então, basicamente, dando uma recapitulada braba e básica por cima, eu tenho aqui na tela o Yu-Gi-Oh! Pro, só pra gente ver um esboço de um deck de Visas, né? Deck de Mana Dome, no caso. Então, basicamente, o Mana Dome vai poder interagir com o Visas. Por quê? Pra quem não lembra o efeito do Visas, o efeito é o seguinte: que se ele tá na tua mão, você pode escolher um monstro que você controla com um tipo e atributo diferente que o próprio Visas. Ou seja, um monstro que não seja luz e nem um Warrior. E, bom, perfeitamente cabível dentro da lore aqui do deck do Mana Dome, pelo menos, né? E aí você destrói o monstro, e se fizer, Special Summon o Visas da tua mão. O Visas é Thunder, e é um Thunder nível 6, né? E aí você consegue fazer algumas jogadas de Synchro, inclusive em decks que estão dentro da lore, mas que não tem essa premissa de fazer Synchro. Por exemplo, tinha uma época em que você podia usar o Visas no Tiara Laments. Você podia usar um Tiara Scareclawzinho ali, porque o campo de Scareclaw busca um Scareclaw, mas busca o Visas. O Perle-Reino busca um Tiara Laments, mas busca o Visas. E se você fizer um Tiara no campo e der o Visas estourando o Tiara do campo, o Visas entra pro Special e o Tiara trigger efeito para fazer fusão. O Visas, como sendo Thunder 6, pode juntar com o monstro nível 4 e chegar no Barone. Isso lá nos primórdios do Tiara Laments chegou a ser usado uma época, né? Então o Visas tem essa propriedade. No próprio Scareclaw, no próprio deck de Scareclaw, você pode fazer isso também, né? E aí você pode colocar o Visas no campo, estourando algum bicho. Ele pode ser um material ali para poder virar um Barone, por exemplo, mas ainda tem uma questão de ser Extender, né? Porque o Visas pode virar o Light Heart, que pega Rashfobia, e que pega o Arrival, o Hash Heart, perdão, ou você pode deixar o Visas no campo e um Scareclaw qualquer virar o Light Heart que pega o campo e o Light Heart do cemitério volta quando você controla o Visas. Então o Visas ele tem esse potencial em volta dele. E o Mana Dome tem essas bolinhas aqui, essas esferas,
que já foram lançadas lá no OCG, que elas têm o efeito de quando elas são destruídas no campo, elas dão efeito no cemitério, e elas são Thunder, né? E aí elas invocam uma cópia delas mesmas do deck, certo? Além disso, ela entra por Splash da mão se você controla uma contraparte do Visas. Vale frisar aqui, antes de entrar no suporte, que o Visas, ele tem uma lore em volta dele, né? Assim como teve da lore do Albaz, por exemplo, tem a lore do Visas, onde tem aí esses mundos, esses arquetipos, que são arquetipos que não são arquetipo do Visas, mas listam o Visas em algum momento, que é o Tiara Laments, o Scary Claw, o Kashtira e agora o Manadom. Então tem 4 mundos aí que estão conectados na lore do Visas. Se você não tá ligado, dá uma olhada nesse vídeo aqui que o Zuba fez, né? O Zubatata fez um vídeo falando um pouquinho sobre a lore do deck, né? Na verdade, a lore do Visas, certo? A gente volta agora para os suportes aqui pra gente poder acompanhar, já a gente deu uma leve recapitulada. Então lembrando, você vai poder usar o Visas e os Manadom trigam quando são destruídos para poder fazer o summon de outra cópia dele do deck, e é um deck de Synchro. Então é o mundo do Synchro dentro da lore do Visas, já que o Tiara é de fusão, o Kashtira é de Exceed, o Scary Claw é de Link, falta o Synchro, e esse Synchro são os Manadom, tá? É importante frisar que o Manadom não tem uma line-up boa de synchros, de monstros Synchros, tá ligado? Mas ele é uma boa engine para você fazer spam de Thunders e não Thunders e conseguir fazer Synchros genéricos, que é a parte boa de ter um deck de Synchro, é conseguir fazer Synchros genéricos. Então você consegue fazer isso com o Manadom. Vamos ler as cartas agora, que a gente começa com o Manadom Thread, né? Então essas esferinhas, que até o momento a gente tem essas outras duas aqui, né, que são uma esfera numa árvore, tá ligado? E aí aqui tá o mundo da lore, de algum dos mundos da lore, né? Então, por exemplo, esse aqui é o de água, que é o do Tiara, do Perlereino. Esse aqui é o de terra, que é da Rashfobia, do Scary Claw. E aí agora foi lançado essa esferinha do Kashtira, né? Do Paraísos. Então dá pra ver a Rise Heart aqui, inclusive. Spoiler, é uma simulação da Banlish aqui, tá? Colocar o Kashtira dentro de um cristal e jogar fora. Enfim, então mais uma fada Thunder de efeito, né? Nível 2 de fogo. E assim como todas as outras, ela tem o efeito de entrar por Splash da mão se você controla um Visas ou uma contraparte do Visas. Ou seja, os monstros com 1500 de ataque, 2 e 100 de defesa. Onde, dentro do deck do Tiara Laments é o Reino Heart, no Scary Claw é o Reich Heart, no Manadom é o Reinhardt, e no Kashtira é o... como é que é o nome dele? Rise Heart. Então todos eles são contraparte do Visas, né? Cada um de um mundo diferente, e que tem 1500 de ataque, 2 e 100 de defesa. E aí você pode invocar ele por Special da tua mão. Inclusive, é uma das coisas que permitem você poder usar o Scary Claw nesse deck. O Scary Claw é a parte vital desse deck aqui, tá? Porque você tem o campo, que lista Visas, e que pega o Visas, e o Visas estoura as bolinhas, né? As Manadom, e aí você chega no Reich Heart. E o Reich Heart também faz com que você conecte essas menininhas aqui, tá ligado? O que é bem interessante, né? Rise Heart normal som efeito, pega a Arrival, linka fora, faz o Light Heart. Light Heart efeito, né? Pega a Rashfobia, ativa a Rashfobia, pega um Visas, Visas estoura o Light Heart, dá efeito, o Light Heart do cemitério dá efeito, volta, e o Arrival invoca o Reich Heart, que você tem Barone, por exemplo, um card, play pra poder conectar a porra toda. Enquanto o Reich Heart estiver no campo, ou o Visas, todas as bolinhas, todos os cristais estão vivos para entrar pro Special da tua mão. Então é interessante, é uma das formas que você já conecta aí a lore do Visas no deck de Manadom. E essa bolinha continua interagindo com isso. O efeito dela é igual aos outros, tá? Só que ela tem uma diferença básica aqui, né? Que se ele é destruído por batalha, o efeito, você pode Special Summon Manadom Thunder do teu deck. A diferença é que você pode somente usar o segundo efeito dessa carta uma vez por turno. Os outros não, tá? As outras bolinhas não têm limitação de ser uma vez por turno. Mas elas precisam invocar especificamente elas mesmas, né? Então se você estoura a bolinha de água triga no cemitério e invoca outra bolinha de água. E se você estoura essa segunda, ela vai pro cemitério e invoca outra bolinha de água. Só que você teria que usar 3 delas, né? Por exemplo. Esse cara não, ele invoca qualquer bolinha, né? Então você estoura essa bolinha de fogo, ela invoca a bolinha de terra ou a bolinha de água. E tá tudo bem, porque aí você estoura de novo e ela invoca outra, que invoca outra. Esse menininho aqui, apesar de ser diferente de poder invocar qualquer uma das duas bolinhas, ele é o pior, porque ele não é uma vez por turno, tá? Mas ainda assim é bom porque ele, estourado, invoca outro do deck e faz até que você possa diminuir a quantidade de cópias das bolinhas, né? Porque as bolinhas só podem estar pro Special da mão uma vez por turno. E apesar de ser bom estourar no campo para poder sair invocando outros do deck, pode ser ruim abrir múltiplas na mão. Então se você tiver versatilidade de ter 2-2, por exemplo, 2-2-2, pode ser interessante. Abriu com a vermelha, invoca a vermelha, estoura a vermelha, vermelho invoca azul, estoura azul, invoca outra azul, tá ligado?
acho que é irreal pensar que você vai fazer muito mais do que isso. Então é uma interessante essa bolinha, tá? Apesar de ser a pior porque é uma vez por turno, mas ela deixa você ter versatilidade. É uma carta interessante. Apesar de ter o mesmo efeito das outras, né? Enfim, a gente passa pro próximo bicho, que é esse aqui, que é o Veda Karanta. Esse bicho, ele tem alguns efeitos interessantes, mas eu acho que ele é estranho pro deck. Acho que ele não é nem usável no deck. Enfim, é um Visas bolado, né? Estranho, inclusive. Mas o efeito é, se cartas no campo são destruídas por efeito e um Visas está no campo, você pode Special Summon esse bicho da tua mão. Ele nem pode vir no cemitério, você pode fazer Special ele só da mão. E aí, se você fizer, você pode adicionar um Clear New World do deck ou cemitério pra tua mão. A Clear New World, se a gente for olhar aqui no Yu-Gi-Oh! Pro também, que a gente vai ter que ficar fazendo essas diferenciações aqui, ó. Clear New World. Essa carta aqui, ela diz o seguinte: você escolhe um face-up que você controla como custo, destrói ele e se fizer Special Summon um monstro do teu deck em posição de defesa com um tipo e atributo e cujo nível seja diferente, né, do bicho que você destruiu. É isso, nega os seus efeitos. Então não é uma carta muito boa não. Então, apesar dele entrar, tentar colocar mais volume quando você estoura a tua bolinha aqui, invoca a tua bolinha e ele entra pros pés da mão e pega uma carta, essa carta que você pegou é estranha. Mas enfim, é uma carta, dá pra você fazer, dá pra você usar. Além disso, se outro monstro na tua possessão é destruído por efeito, você pode escolher um monstro que a gente controla, destrói ele, e se fizer, ele ganha ataque igual ao ataque original do monstro, que aí é uma simulação daquele Astrid, né? Astrode, sei lá, que é aquela fusão. Esse bicho, apesar de ter um efeito potencialmente interessante, não me parece muito legal não, pro deck, né, de Mana Dome. Então é um suporte que veio mais pra lore do que pra qualquer outra coisa. Aí a gente chega na principal carta, que é o Synchro, né? O Visas Amritara. Tá, ele é um Warrior Synchro, Tanner também, e efeito, obviamente, né? Ele é feito com um Tanner mais um monstro de luz. Tem que ter especificamente um monstro de luz. O Tanner não precisa ser de luz porque as bolinhas são elementais, né? Então, pois é. Tem esse menininho aqui. E ele é que faz você poder conectar a lore inteira, né? Porque, primeiro, ele é tratado como Visas enquanto tá na Monster Zone. Então se você tem um Light Heart do cemitério, que não voltou ainda, né? Porque você não teve a chance de fazer o Light Heart voltar, o Light Heart pode voltar do cemitério, porque ele é tratado como Visas no campo. Outra coisa é que se ele estiver no campo e esse carinha estiver na tua mão, você pode invocar esse cara na tua mão, porque o Synchro é tratado como Visas. É mais ou menos como o Super Agente, né? O Double Helix é tratado como Super Agente. Ele é tratado como Visas. E é bem melhor eu ter o Super Agente no campo. É bem melhor ter o Helix no campo do que o teu agente, porque ficar voltando, porque é mais fácil de eu achar o Helix do que ter o Super Agente no campo, né? A mesma coisa pra esse cara, é bem melhor ter ele no campo do que ter o Visas, mas você não vai ficar com ele muito tempo no campo, porque ele é um bicho Psy-combo, né? O segundo efeito é, se esse card é 5 invocado, você pode adicionar uma Spell Trap que mencione o Visas do deck pra tua mão. E aí que você conecta a lore inteira. Você pode buscar o Pelereino, pode buscar algumas cartas de Scarecrow, que é aquela que nega alvo, inclusive. Você pode pegar algumas cartas de Kashira, eu acho que não. Mas enfim, e pode pegar cartas de Mana Dome. Cartas que eles têm o Visas podem ser buscadas por esse cara. E aí que você pode conectar a lore inteira e usar cartas que interagem com o Visas. O Visas é como se fosse o Dark Magician, tá ligado? Que as cartas do Dark Magician interagem com cartas que listam Dark Magician no texto. Aqui é parecido. Listando o Visas é alcançável por essa carta. Isso é interessante. Já a versatilidade de usar um monte de carta diferente. Apesar de que na prática o número é limitado, de maneira funcional e vai caber melhor dentro do Mana Dome, basicamente, tá? Agora o terceiro efeito, durante a tua main phase você pode destruir um monstro que você controla. Pelo resto desse turno, todos os 5 que você controla ganham 800 de ataque, mas foda-se isso. O importante é destruir algum bicho, tá? Então esse bicho consegue fazer isso, né? O que é interessante. Te ajuda a estourar mais bolinhas pra invocar mais bolinhas. Ou seja, esse deck, no final das contas, é um deck full do combo. O que basicamente é o conceito de um deck Synchro, né? Então esse deck comba muito, ele tem um teto bem alto, tá? Ele tem um teto que faz muitas jogadas por cima de muitas jogadas. E esse cara te ajuda a combar mais. E ele é um Thunder 5, o que te ajuda a chegar em algumas coisas, sei lá, Crystal Wing, aquele Cryzon alguma coisa, tá ligado? Aquele bicho do deck de Hot Head lá, do Kaiser não, Jack Atlas, né? Então tem algumas coisas que dá pra você fazer com ele e você pode encaixar um monte de coisa de Synchro diferente nesse deck, tá? Esse cara é bem interessante, é uma carta bem boa mesmo pro deck. Esse bicho é um bicho bom, mas ele soma, continua fazendo as coisas que o deck já fazia, e esse bicho também, tá? Ele te dá um lugar melhor pra chegar. É bem melhor fazer ele do que fazer aquele Synchro horrível de Mana Dome que já existe, tá ligado? Que é um bicho que bate e não faz nada. Esse bicho entra e faz alguma coisa, busca cartas, e as cartas são boas, são fortes. A gente segue aqui, a gente agora nas spells, né? Tem essa spellzinha aqui, uma spell normal, ela tem 2 efeitos, você vai ativar um deles. Ou você vai fazer Special Summon de um monte com 1500 de ataque e 200 de defesa do cemitério. Isso é, né, mais uma extender aí, eu achei que seria do deck, mas... ou então você vai devolver 5 dos teus monstros que estão banidos face up no campo e ou no cemitério pro deck.
um Visas, tem que ser obrigatoriamente um Visas, e aí 4 outras contrapartes do Visas, que não precisa ter nome diferente, tá? Então você usa só o Ruinheart, que é o Manadome, e você usa o Reichardt. Se você tiver 4, você volta, plus Visas, e aí se fizer Special Summon um Visa Synchro do teu extra deck, e isso é tratado como um Synchro Summon. Não me parece uma carta muito interessante com esse segundo efeito, mas o primeiro efeito é um Reborn, lista Visas no texto, dá pra você usar, mas não é nada demais essa carta, tá? É mais uma carta pra mostrar arte e prosseguir lore. Sinceramente. Próxima, se fosse do deck, seria outra coisa, né? Se invocasse do deck, porra, você ia poder ativar ela e invocar um Special Summon, um bicho do deck. Reino Heart, você podia invocar Rise Heart, ia poder invocar o Ruinheart, que é o bicho do deck. O Ruinheart é muito bom nesse deck. E você ia poder invocar também o Reichardt. Ia ser muito bom poder invocar Reichardt ou Ruinheart do deck. Então ia ser absurda. Mas invoca só do cemitério. Então uma carta ok. Esse aqui é mais um campo, né? E esse deck usa 2 campos, Rashfobia e o Calarion, né? Que é o campo do Manadom. E é mais um campo aqui, mais um novo mundo, porque cada campo é um mundo diferente, né? E agora é mais um mundo que não tem um deck, não tem um arquetipo em volta dele, né? O efeito dele é o seguinte: uma vez por turno, se monstros que você controla são destruídos por batalha ou por efeito e mandado pro cemitério ou banidos, você pode ativar esse efeito. Special Summon um desses monstros destruídos em defesa, ok? Se o bicho for destruído, um Tânia no campo ganha ataque igual, foda-se. Devolva um desses monstros destruídos pro deck, e se fizer, compre uma carta. Ou devolva essa carta que foi destruída pro deck, e se fizer, adicione um Field Spell do cemitério pra tua mão. Também não é uma carta boa, é mais uma carta de lore mesmo, mas também não é uma carta que vai adiantar o game state do deck de Manadom, tá ligado? Ok, próxima carta, New World Formation. Você vai escolher uma Spell Trap que mencione o Visas no teu cemitério, 7 no campo, e se for uma Trap ou uma Quick Play, você pode ativar ela nesse mesmo turno. Ok? Você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher 3 Spell Traps que mencione Visas no teu cemitério, exceto ela mesma, devolve pro deck e é isso. Novamente, mais uma carta de lore que tem aqui, parece que é a união dos mundos com a árvorezinha, que inclusive tem os cristalzinhos dos mundos dentro da esfera, né? As bolinhas que, por exemplo, como essa aqui, parece estar naquela árvore, né? Então, enfim, é a Trap que é a união dos mundos, sei lá, uma parada dessa. Mas também, nada que vale a nota nem que vale a pena usar no Manadom, tá? Mesmo que o Visas busque ela. Na verdade, mesmo que o Visas busque ela, porque ela lista o Visas no texto, né? E por fim, mais uma Trap contínua, que é a primeira vez que cada um dos seus monstros é destruído por batalha enquanto você controla o Visas, ele não é destruído. Durante sua end phase, se você controla um Visas, você pode escolher um monstro no seu cemitério, devolver pro deck. E se você controla um Stunner Synchro monstro, você pode adicionar pra tua mão no lugar. Mais uma carta de lore, tá? Ou seja, esse suporte de Manadom basicamente é essa carta aqui e talvez essa. Só, o resto não é nada. Mas essas cartas são boas, elas ajudam o deck de Manadom de maneira interessante, bem interessante. Se a gente troca aqui de novo pro Yu-Gi-Oh! Pro, esse aqui é um esboço do Manadom que eu vi no vídeo do Lithium, né? Que ele já fez o vídeo aí, meu Deus, plus, wobble combo, e não perde ninguém, e tira 5 cartas da mão do cara, e... não, mentira. Tira 5 dedos da mão do cara. Esse aqui é o deck, tá? 3 Visas, 3 Ruinheart. O Reichardt é um deck que busca bastante, tá? É um deck consistente, bem consistente. As bolinhas, 2 da bolinha de fogo, 3 da bolinha de água, 3 da bolinha de terra, 6 incríveis hand traps. Uou. Calarion plus Rashfobia, os 2 campos pra poder chegar nesses caras aqui. E desses carinhas aqui também, né, que são os Extended Thunder, já que é um deck de 5. Isso é interessante, né, porque é um deck de 5 e tem os Thunder que entram por Special da mão. Sozinhos, eles entram mesmo, tá ligado? É interessante. E aí, algumas spells, Power Spells que você pode chegar nelas com o sincrão da massa, né? Por exemplo, você pode chegar na Calarion, que lista o Visas. Você pode chegar nessa spell aqui, na Abscission, que escolha um monstro que você controla, destrói ele, e se fizer você adiciona um Calarion, que é o campo do deck pra tua mão. Mas, se você já tiver Calarion no campo, você vai adicionar um Manadom Spell do deck no lugar. Então, o Visas chega nessa carta, o que é interessante, tá ligado? Se você já tiver Calarion, e você pode fazer o... matando as bolinhas, se tiver bolinha sobrando, o Visas dá efeito mata a bolinha, que dá efeito invoca outra do deck. O campo trigger invoca outra bolinha do deck. E aí você vai ter bolinhas pra poder dar o Visas 5, buscar esse spell, matar a bolinha e aí adicionar uma spell do deck. E essa spell que você vai pegar, as spells são uma spell de combo, tá ligado? Tem essa spell aqui que você revela um Manadom ou um Visas da tua mão, compre 2 cartas e coloca uma carta da tua mão no fundo do deck. Ok, é uma carta boa, dá pra você usar de one-off pro Visas poder buscar ela, quem sabe? Essa aqui é uma carta muito boa também, que ajuda a estender o combo, porque mata a bolinha no campo e pega uma spell do deck. Se você não tiver a Calarion, ela pega a Calarion, isso é bom por si só. E se você já tiver, você pega outra coisa. E essa outra coisa é o que ajuda a dividir interações, que é a Counter Trap,
que já existe, né? Já existe não no TCG, mas já existe. Que quando uma Spell Trap ou efeito de monstro é ativado enquanto você controla um Synchro, nega a ativação. E se você tem um Visas ou uma contraparte do Visas no campo, ou no teu cemitério, você destrói a carta. Então você divide, né? Você lida com board wipe, com board breakers, e é uma carta interessante. Mas o ponto principal é que o deck continua fazendo o que o deck já fazia, tá? Continua fazendo o que o deck já fazia, deixa ele mais consistente e aumenta o teto por causa da consistência, porque o que o deck já fazia, o que ele já faz é tentar ser opressor, é colocar um monte de Synchro. E esse monte de Synchro você tem esse bicho aqui que é interessante de se ter, tá? Ele não faz nada, mas ele é um bicho que vem como um ABC, tá ligado? Que eu não fiz vídeo falando sobre ele, mas ele é special do extra deck por banir cartas do teu campo e o cemitério. E ele é feito com um Visas, mais uma contraparte do Visas. Ou seja, o Rionheart e o Hashheart. Então você bane o Visas do cemitério mais uma dessa contraparte, você faz summon desse cara. E ele é um bicho nível 8. Te ajuda a fazer Exceed, por exemplo. Esse deck não loca, inclusive, tá? Ele não loca, então você pode fazer um monte de coisa. E aí você faz ele, ok, mais monstros. Ele é nível 8, então ele é pedaço de um Synchro 10, porque com qualquer bolinha você chega nele. Você consegue fazer Cross Ship, que se você faz Cross Ship e invoca esse cara na seta, por exemplo, Cross Ship vai invocar um nível 4 do cemitério, ou vai invocar o Thunder 2 do cemitério, que junto com esse cara vira um Synchro 10, tá ligado? E aí ele vem 2 vezes no turno, sabe qual é? Então ele é mais um pedaço de combo forte. Interessante isso. E aí o 5 10 que você pode fazer, você pode chegar no bicho, tá? Eu não lembro se eu fiz vídeo sobre o bicho aqui, mas o bicho também é interessante porque ele invoca o Visas que tá banido, que você vai banir pra poder fazer a fusão. E ele tem o potencial de interação no turno do cara, né? Que, até lembrar aqui, ó. Quando o seu oponente ativa um efeito de monstro, Quick Effect, você pode escolher um monstro banido, devolver pro deck. E se a carta destrói o monstro? E se a carta é tua, que você vai botar pro deck, você destrói o monstro. Então quando o cara tiver feito de monstro, você destrói o monstro. É um bicho bom, é um pop. E ele pode escolher um Light ou Dark que o monstro tá banido e faz splash no campo. É um bicho interessante, tá ligado? É um pop e um extender ao mesmo tempo. Por estar jogando, você invoca um bicho banido. Pronto. O cara ativou um efeito de bicho no campo, mata um bicho dele. Barônio, não preciso nem dizer. O Supreme aqui, Dragite, esse bicho que busca cartas. Esse cara te ajuda a chegar em Synchro 10 também. E aí a Polusa, que é o objetivo final do deck. Mesa final, você vai tentar fazer 2 a 3 Synchros, plus Apollousa, plus Counter Trap, é o full combo. Agora, esse deck faz alguma coisa com essas cartas aqui? Não, basicamente, quer dizer, eu não sei, né? Porque não parece ser a vibe deck OCG. Ele não é um deck opressivaço de combo igual o Tiara era, que você não usa Hand Trap, mas tá tudo bem. Dá pra você jogar marcha lenta e também tá tudo bem, como o Tiara fazia. E no OCG, pelo menos, a galera vai ficar no deck de Pearl. Eu acho que vai continuar Pearl e algumas variantes. Não parece ser o tipo de deck do OCG e essas cartas não ajudam ele a ter essa variação pra tentar ser o deck que vai desbancar o metagame no OCG. Talvez seja porque o OCG tá bem capado, né? Mas eu não tô colocando muita fé não. No TCG pode ser que tenha alguma coisa, porque é um deck de combo bem forte, mas também não aposto muito, tá? Então os suportes ajudam o deck a continuar fazendo o que ele já fazia. Dá força, porque o deck é forte e as cartas continuam fazendo o que o deck já fazia, então ele continua sendo forte, só que com mais cartas fortes e o bicho conecta uma porra toda, um monte de coisa. O que é bom ter esse bicho, tá? Agora, vai ser algo? Eu realmente não sei dizer. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.